Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon, online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, analisando aqui o livro de 2 Coríntios. Na última aula a gente mencionou esse aspecto aqui do envolvimento de Tito, Lucas e do irmão Fiel como administradores do fundo de auxílio. Na verdade eu coloquei o fundo de auxílio. Exatamente, garante a prestação de contas diante do público cristão, ou seja, Paulo está preocupado com a prestação de contas, ele gostaria muito que esses irmãos soubessem que esse dinheiro vai ser bem cuidado, e essa preocupação, como eu falei, ela nos ensina muito sobre responsabilidade e cuidado com aquele dinheiro que diz respeito à obra de Deus. Falamos desse ponto e basicamente o que eu quero chamar a atenção agora é exatamente para o fato de que a gente vai para uma outra seção agora. E essa outra seção, ela entra aqui no ponto 2, que é a maneira como Paulo pede ação urgente em relação ao fundo de auxílio. Foi amável, pois apelou ao compromisso deles e não à sua autoridade apostólica. Isso é a seção aqui de 9:1 até 5, que é essa seção que a gente vai ver aqui. Como eu falei nas últimas aulas também, isso aí você já tem ouvido de mim, eu cheguei a mencionar algumas vezes que o apóstolo Paulo ele não chama atenção para a sua autoridade apostólica. Na verdade, ele nem usa isso para falar de dinheiro com esses irmãos. Você já deve ter notado esse ponto aí. Então, como é que o apóstolo Paulo faz? Ele apela para outros pontos, que é compromisso deles, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que se fez pobre para nos tornar ricos, como ele chegou a mencionar antes, e esses outros pontos, como já falamos também. Então, agora ele vai mostrar o seguinte, quando ele diz aqui: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Sabe como é impressionante isso aqui? Que me chama muita atenção, deixa-me consertar isso aqui, que ele está virado. Isso, agora melhorou. Você consegue ver aqui, ó. Teológica. Escola Teológica Charles Spurgeon. O que eu acho interessante é que quando a gente vê aqui Paulo dizendo: olha, eu já falei para os outros sobre como vocês são generosos, vocês já estão prontos, porque lembra que eles já indicaram que eles gostariam de ajudar, que eles indicaram que gostariam de dar uma força com relação a essa parte financeira. Então a gente vê aqui, ó, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia, lembrando que a Acaia é a região onde está a cidade de Corinto, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ou seja, Paulo está dizendo: eu já estou dizendo para as outras pessoas que vocês são generosos porque vocês se apresentam assim. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desmita. Ou seja, vocês não se comprometeram, pois a gente fez propaganda de vocês. A gente fez propaganda de vocês, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Ou seja, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Que lindo o apóstolo Paulo. É um gênio esse homem. Um homem
muito conhecimento e muita sabedoria aqui, na verdade, estou falando assim brincando, mas com muito conhecimento, muita perspicácia, ele fala sobre dinheiro com esses irmãos, impressionantemente. Ele fala de que eu já anunciei, de que esteja pronta como expressão da generosidade e não da avareza, ou seja, quando eu chegar aí, o apóstolo Paulo está dizendo, eu já estou enviando esses irmãos de antemão para que ele faça ele recolha, para que quando eu cheguei vocês não se sintam de uma certa forma cobrados ou coagidos a terem que de alguma forma contribuir. Ele diz que isso seja expressão de generosidade e não de avareza. Então isso ensina muito para a gente sobre como tratar sobre dinheiro com relação à situação dos irmãos. Não tem ninguém coagindo ninguém aqui, impressionantemente, e Paulo é apóstolo, como eu falei. Ele podia dizer, irmãos, eu sou apóstolo, vamos lá, ajude aí, será que vocês não confiam em mim? Mas ele manda um bocado de gente, fala que vai prestar contas, faz uma eleição, explica tudo. Parece que ele explica mais do que ele deveria, de uma forma de dizer, né? Mas tudo isso para quê? Para não deixar ninguém coagido, para não deixar ninguém é coagido a dar dinheiro aqui. Coagido no sentido de envergonhado, de que se você, sabe, não é isso que a gente vê aqui, o próprio apóstolo Paulo. Então, se você vê alguém coagindo outra pessoa, envergonhando, constrangendo alguém para que essa pessoa venha financeiramente a contribuir, saiba que isso é um absurdo, porque nem o próprio apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado pelo próprio Cristo para servir a ele, fez e agiu dessa forma. Então agora a gente chega aqui no versículo 6, já que a gente já concluiu essa parte aqui da oferta, e a gente vem aqui para uma seção mais ampla, novamente, que é um ministério digno de ser seguido, encoraja a generosidade ao destacar sua provisão e sua promessa. Agora o apóstolo Paulo continua falando sobre dinheiro, mas agora ele vai encorajar esses irmãos a serem generosos, certo? E como é que ele vai encorajar esses irmãos, certo? A gente chega aqui no versículo 6 e a gente vê o seguinte, olha. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, como você pode ver aqui, e o texto segue que é até o versículo 11, que eu quero chamar a atenção. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Mais uma vez, o que a gente vê aqui é Paulo dizendo, em outras palavras, meu amigo, não vá fazer contas. Se você for fazer contas, você vai perceber que Deus é sempre mais generoso do que nós merecemos. Sabe? Carlos Oswaldo Pinto menciona essa parte aqui da seguinte forma, a partir da qual a gente vai ter como pano de fundo. A generosidade é encorajada pelo princípio de que Deus
amorosamente prover o enriquecimento daqueles que contribuem com alegria. Perceba o que o texto fala aqui, ó. Aquele que semeia pouco também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Você já deve ter ouvido a lei, né, da semeadura, essa aí, né? Semeia muito, quem semeia pouco vai ceifar pouco. Quem planta pouco vai colher pouco. Quem planta muito vai colher muito. Só que normalmente isso é entendido de uma forma errada, certo? Isso é entendido, ou pelo menos é propagado como uma forma de dizer, olha, trabalhe muito, faça muito e aí você vai receber muito. E tem essa ideia, óbvio, mas o que eu quero dizer é que o apóstolo Paulo utiliza isso aqui para dizer para mostrar que quando você está contribuindo, você está plantando. Ele pega a lei da colheita, certo? A lei da colheita e da ceifa, a lei da semeadura, e ele usa a lei da semeadura como padrão de generosidade. Isso é fantástico, é lindo Paulo fazer isso. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Olha aqui novamente, ninguém está sendo coagido, colocado na parede, dê agora, senão Deus vai deixar você doente, não é nada disso. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Você não está barganhando com Deus. Senhor, está aqui o dinheiro e eu estou aqui recebendo de volta. Senhor, vou ter que fazer aqui Senhor, está aqui os R$100. Nem sei cadê aqui, como é que eu posso mostrar isso aqui. Mas, estou procurando aqui minha carteira, não estou encontrando. Deixa para lá. De qualquer forma, o que a gente vê? A gente vê o apóstolo Paulo dizendo, olha, não faça isso por necessidade, não faça isso como se você fosse mostrar, dar para Deus um pedaço e receber dele, como se fosse uma troca, certo? Senhor, deixa aqui, tá aqui os R$100, Senhor, estou devolvendo aqui, mas o Senhor lembra de me devolver 100 amanhã, viu? Porque eu vou precisar. Não é assim que funciona. Não é com tristeza. Estou sofrendo aqui, mas vou dar esses R$50 aqui porque... que coisa difícil, que coisa dolorosa, mas tem que devolver porque é para a igreja. É para os irmãos que estão precisando de ajuda. Tinha gente mais pobre do que você, meu irmão. E esses macedônios foram lá e deram além das posses deles. Não é por tristeza, por necessidade, não é por barganha. Deus ama quem dá com alegria. É alegria. Você, dar o dinheiro e você amar e louvar a Deus por aquilo que você está contribuindo. Não é fazendo contas, porque aqui se eu der aqui vai faltar aqui e tal, não sei o que, faz as contas e tudo. Eu já disse. Às vezes você faz conta na hora de contribuir, mas na hora de você gastar, você parcela tudo no cartão e nem sabe. Aí por que na hora de contribuir com a obra de Deus tudo tem que ser muito... Não, mas aí esse mês, porque não deu certo, porque isso e aquilo outro. Não é estranho isso? Deus ama quem dá com alegria, espontaneidade, sem ficar fazendo conta demais. Não estou dizendo que você não tem que ser cuidadoso com as suas contas, não. Eu só estou dizendo que às vezes a gente é cuidadoso de uma forma muito seletiva. Muito seletivo. Deus pode fazer-vos abundar com toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, como a gente vê aí, se você contribuir com alegria, Deus pode suprir você, fazer abundar em toda graça,
para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, não vai faltar, meu irmão, se você contribuir com a obra de Deus, com amor, com alegria, sem constrangimento, sem tristeza, sem botar ninguém na parede, sem se sentir na parede, Deus vai continuar nos suprindo com ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus vai suprir, meu irmão. Deus vai suprir. E ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia, ele está falando de Deus. No final das contas, o ponto sobre a contribuição é nós lembrarmos quem é que nos supre. E quem é que nos supre? É o Senhor. É Ele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Quem é esse? É o Senhor. Não é o nosso trabalho, não é a nossa produtividade, não é a nossa capacidade de gestão de projetos. E Ele aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Você está aí fazendo conta, sabe qual é a conta de Deus? A conta de Deus é superabundar, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ou seja, o que vocês vão devolver, o que vocês vão contribuir, irmãos, Paulo está dizendo, não vai faltar. Aquilo que vocês contribuírem não vai faltar. Deus é supridor o suficiente para dar aquilo de que vocês precisam. E aí a gente chega aqui no versículo 12, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Esse texto é fantástico. O que nós podemos falar aqui sobre ele? Mais uma vez, foco e desenvolvimento do Novo Testamento. Carlos Oswaldo Pinto diz o seguinte: a generosidade é encorajada pela promessa de que Deus será louvado e os coríntios serão lembrados em oração como resultado da contribuição. Isso aqui é de 9:12 a 15. A beleza disso aqui, que a gente acabou de ver, é quando ele dizer, olha, o serviço desta assistência, deixa eu explicar isso melhor, certo? Não sei se você sabe, mas quando você contribui com a obra de Deus, quando você contribui, por exemplo, com uma obra missionária, com uma oferta na igreja, alguma coisa assim, algumas pessoas não entendem. Algumas pessoas não entendem isso. Mas quem contribui é extremamente abençoado. Contribuir com a obra de Deus é um privilégio. Contribuir com a obra de Deus não é para ser um peso, sabe? Eu lembro muito de um pastor que costumava falar para mim, olha, Felipe, eu não fico implorando a ninguém para servir a Deus, não. Ele dizia, sabe por quê? Porque servir a Deus é um privilégio. Se eu estivesse oferecendo R$100 para quem chegasse aqui, eu não diria, por favor, vem aqui, por favor. Aí ligava para a pessoa, por favor, quero lhe dar R$100. Vem aqui receber, por favor. Sabe? A gente não fica implorando para que as pessoas venham servir, porque isso é um privilégio. Do mesmo jeito que a gente não fica implorando, se a gente quer dar R$100 para alguém, a gente não fica implorando que ela apareça e venha receber. Ela simplesmente vem.
Então, a contribuição financeira para a obra de Deus, ela é um privilégio, ela é um serviço. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando que é um serviço que agrada a Deus, que louva a Deus e que beneficia aquele que entrega. Porque é exatamente isso que Paulo está dizendo, olha, não só supre a necessidade dos santos. Isso aqui não é só para os santos, não. Não é só para os irmãos lá que estão precisando que estão passando necessidade, não, que estão precisando de ajuda financeira, não. Mas também redunda em muitas graças a Deus. Quando Deus permite que uma pessoa passe necessidade e Deus permite que outra pessoa ajude, Deus está fazendo com que essas pessoas que estão passando necessidade, elas sejam abençoadas por essas que podem ajudar, justamente para que a obra de Deus se mostre de tal forma que Deus seja louvado, de forma que esse aqui agradece porque pode ajudar e esse aqui agradece porque está recebendo ajuda. E assim todo mundo louva e agradece a Deus. Mas já pensou? Se esse aqui tem que ficar, ai meu Deus, como eu estou precisando de ajuda, ai meu Deus, como eu não gostaria de ajudar, mas tem que ajudar. Já pensou se fosse um sofrimento, uma dificuldade? E Paulo está dizendo, isso tudo trouxe e traz muitas graças a Deus. Na prova desta ministração, glorificam a Deus, graças a Deus, glórias a Deus, pela obediência da vossa confissão. Sabe o que é lindo, o que Paulo vai dizer? É que esses irmãos obedecem à confissão deles, ou seja, eles confessam, eles professam o evangelho verdadeiro quanto ao evangelho de Cristo, obediência da vossa confissão. Ora, então eles obedecem o evangelho, eles confessam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eles fazem isso corretamente. Mas a gente vê, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Sabe o que ele está mostrando aqui? É que a nossa fé, a nossa confissão do evangelho e a nossa contribuição para com aqueles que estão precisando fazem parte de um todo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre aquela missão integral, que é o evangelho todo para o homem todo, como se fosse uma coisa assim muito nova, muito impressionante, muito... O evangelho integral, a missão integral está aqui, como você está vendo aqui, ó. Bem aqui. Na prova, glorificam a Deus pela obediência da confissão, ou seja, fé, confissão, ortodoxia, confessar o evangelho verdadeiro, mas ao mesmo tempo que se confessa o evangelho de Cristo, libera-se, é liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Ou seja, é fé e obras. É uma fé verdadeira, uma fé ortodoxa e uma prática da ortopraxia. Ou seja, é uma fé verdadeira e uma prática verdadeira. É uma fé que se estende à prática, certo? É esse ponto. E aí a gente vê, enquanto oram eles a vosso favor, ora. Quer dizer que quando a gente ajuda um irmão, pode ser que esse irmão ore por nós com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Ou seja, o irmão percebe o amor e a graça de Deus por ter recebido aquela bênção, por ter recebido aquela oferta, e ao mesmo tempo ele ora a Deus pela superabundante graça que há lá no irmão e ora pelo outro irmão. Então, como a gente falou, as coisas se equilibram na obra de Deus. E aí Paulo, eu fico pensando, Paulo explicando isso, é quase como se ele digredisse assim, falasse, graças a Deus pelo seu dom inefável, em que um passa necessidade, o outro vem lá e ajuda, e isso tudo mostra como um pode ajudar o outro, e os dois saem gratos a Deus, e os dois glorificam a Deus, e é um dom inefável, ou seja, é um dom indizível, é Deus
mostrando como Ele é maravilhosamente sábio e bom. Isso deveria nos impressionar mesmo, sabe? Como Deus permite que uns passem necessidades e outros venham a ajudá-los, para que Deus se mostre glorificado, graças a Deus, pelo seu dom inefável. É indizível a beleza da graça e da sabedoria de Deus em tudo isso. Por enquanto a gente para por aqui, na próxima aula a gente continua. Espero que você tenha gostado e Deus nos abençoe. Valeu!